Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ficar de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do versículo de número 50. Nós vamos ler até o versículo 58, até o final do capítulo. Esse capítulo é um capítulo que fala da ressurreição dos mortos, e especialmente da ressurreição que foi a primeira, que foi a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Feche os olhos, vamos orar. Pai, que bom que nós estamos aqui para adorar o Teu nome, que bom que nós temos a Tua palavra, que norteia a nossa vida, que enche o nosso coração de esperança. Ó Deus, como somos felizes, ó Pai, de ter Jesus na nossa história. Sem Jesus, Senhor, as pessoas estão perdidas, não sabem para onde vão, ó Pai, vivem com os pés apenas nessa terra, ó Deus, e quando chega a morte, há um desespero, há um tormento, ó Pai, porque realmente é assim que a morte faz com as pessoas, ó Pai. Mas em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale ao nosso coração, me dê a graça para expressar aquilo que Tu queres falar ao Teu povo, nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo todo espírito maligno que queira trazer distração, confusão nas mentes, não só aqui dentro desse templo, ó Pai, mas nos lares que nos ouvem neste momento. Que o Senhor esteja falando de uma forma poderosa, Senhor, e trazendo, Senhor, aquilo que Tu queres ao nosso coração. Pai, me dá graça, me dá unção, me dá inteligência e sabedoria, para que eu possa transcorrer a Tua palavra com autoridade, para que o Teu nome, apenas o Teu nome seja glorificado, pois nós não vencemos a morte, quem venceu a morte foi Jesus Cristo, e nós queremos glorificar Jesus Cristo por isso. Ele que é a primícia dos que derrotaram a morte, e nós um dia também venceremos com Ele. É assim que diz a Tua palavra. E nós nos sentimos tão abençoados de ter a Tua palavra, e Te agradeço por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar. Como eu falei, esse capítulo de número 15, ele é um capítulo muito especial para a gente,
porque ele fala da razão da nossa fé. Se Cristo não tivesse ressuscitado, vencido a morte, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos a esperança que nós temos no nosso coração. E a morte é algo terrível, porque, na verdade, nós não nascemos para morrer. Quando Deus nos criou, nos colocou ali no Éden, um lugar de delícia, um paraíso, Ele nos criou para viver eternamente num lugar maravilhoso, onde não tinha pragas, não tinha enfermidades, não tinha morte, não tinha nada que nós vivemos hoje em dia. Mas infelizmente o homem pecou, e através do pecado a morte veio, o aguilhão, essa coisa terrível que vem sobre as nossas vidas. Quando nós perdemos alguém, é dolorido. Por quê? Porque a essência do nosso DNA é viver eternamente. Deus nos criou para isso. O homem é que muitas vezes se desvia dos caminhos de Deus e deixa de entregar sua vida a Jesus Cristo, e infelizmente terá uma morte eterna, em vez de ter uma vida eterna que Deus planejou lá quando o homem foi derrotado. Ele falou: olha, da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. E esse foi Jesus Cristo, que esmagou a cabeça da serpente. Deus planejou um escape para a gente. Deus planejou uma bênção especial para as nossas vidas. Então, a morte, ela não é o fim para o cristão. Pelo contrário, ela é a porta para a eternidade. Quando nós morremos, nós não estamos, acabou. Ela é a porta, é o começo para a eternidade, para uma vida eterna com o Senhor. E isso é que traz o consolo no nosso coração. Mas aqui nesse capítulo 15, tem algumas verdades muito especiais para a gente refletir, que eu queria refletir com vocês nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração, e que é importante para cada um de nós ter isso no nosso coração. E eu queria falar dessas verdades. E a primeira delas, em Cristo há esperança. Só em Cristo há esperança. Só nele. O versículo 19 do capítulo 15, você pode manter sua Bíblia aberta, se você tiver aí. Diz o seguinte, versículo 19, capítulo 15: se a vossa esperança em Cristo se limita a apenas essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha que Paulo diz aqui: se a nossa esperança em Cristo limita essa vida, nós somos muito infelizes. A nossa esperança vai além dessa vida. Por isso nós não somos os mais infelizes. Pelo contrário, nós somos o povo mais feliz da terra, porque sabemos e temos esperança. Quando alguém que não tem Jesus, alguém da família ou um amigo falece, ele desespera. Por quê? Porque acabou a esperança para ele. Acabou, morreu, não tem mais. E nós não. Nossa esperança não se limita apenas a essa vida. Um dia nós teremos um encontro com todas as pessoas que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo, confessando Ele como o único e verdadeiro Salvador. Nós vamos ter esse encontro no céu e vamos viver eternamente. Nunca mais haverá uma separação de pessoas tão especiais e queridas como nós tivemos na nossa história. Então há esperança. Essa é uma grande verdade, e que você se encha de esperança.
Quando você perder alguém, ou se você perdeu alguém, e muitas vezes está entristecido, se ela está em Cristo Jesus, se você estiver em Cristo Jesus, você vai um dia encontrar. Por isso que nós precisamos falar com os nossos familiares, com os nossos amigos, que Jesus Cristo é o único caminho que conduz à salvação. Não é a Igreja Batista Moriá, não é a Igreja Presbiteriana, não é a Igreja Assembleia de Deus, não é nenhuma igreja que conduz à salvação. A igreja é apenas um ajuntamento de pessoas, porque nós temos para adorar a Deus. Quem traz a salvação é Jesus Cristo, e nós precisamos falar de Jesus Cristo para essas pessoas. Interessante que aqui no versículo 20, fala, nesse mesmo capítulo, fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou, o primeiro, e depois, outros foram ressuscitando, automaticamente, mas Ele é a primícia dos que ressuscitaram. E interessante que quando você começa a ler esse capítulo todo, no versículo 5, ele fala o seguinte: primeiro ele apareceu a Cefas, depois aos 12 discípulos, primeiro ele apareceu a Pedro, depois aos 12, depois para mais de 500 homens, depois para Tiago, no versículo 7, e depois Paulo fala assim, como um nascituro, fora de tempo apareceu para mim. Jesus Cristo, ele foi aparecendo depois da sua ressurreição, para cravar na história, que ele foi o primeiro dos que ressuscitaram. Quando nós vamos na Tailândia, nós encontramos lá as cinzas do Buda, do Deus, do budismo, está lá cinzas, mas você vai lá em Jerusalém, onde Jesus Cristo foi crucificado e colocado num túmulo, você não vai encontrar cinza, nem os ossos, nada de Jesus, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então Ele é a nossa esperança. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que está aqui, nesse texto aqui também, que a nossa fé é porque Jesus ressuscitou. A nossa fé é porque Jesus ressuscitou. Olha o versículo 14 que diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. O que eu estou fazendo aqui se Cristo não ressuscitou? É vã minha pregação. Eu estou pregando à toa. Mas Cristo ressuscitou, por isso eu prego e falo dele. Porque ele não ficou morto, ele ressuscitou. Ele andou com os seus discípulos. E ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele continua conosco. A palavra de Deus nos diz que Ele é o nosso advogado, está à direita de Deus Pai, advogando as nossas causas. Olha que coisa tremenda. Você saber que tem o melhor advogado. Você tem o melhor defensor da sua história. Você nunca vai encontrar ninguém como Jesus. E se Ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. O que é que você está fazendo aqui se Cristo não ressuscitou? Nós não estamos aqui apenas por, como eu falei, um ajuntamento. Nós estamos aqui porque Jesus Cristo ressuscitou. Nós estamos aqui adorando um Deus vivo, não um Deus morto, mas um Deus vivo. Não um Deus que ficou na cruz, nem no túmulo, mas um Deus que ressuscitou. Vivo. Então essa é a segunda verdade. A nossa fé é porque Jesus ressuscitou. Creia no Jesus ressurreto. Terceira verdade que nós vemos nesse texto aqui, que nós teremos um corpo transformado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela terá um corpo transformado. Fala com ela, você vai ter um corpo transformado. Um corpo que não tem mais doença, um corpo que não vai passar mais pela morte. Olha o que diz
a partir do versículo 42, desse capítulo 15, diz o seguinte: pois assim é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Não tem mais, ninguém corrompe mais o corpo. Quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo incorruptível, que não tem mais lesão, que não quebra mais, que não adoece mais. Aí ele diz o seguinte: semeia-se em desonra, ressuscita em glória, um corpo glorioso. É isso que teremos. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Não é um corpo mais fraco, que qualquer coisa cansa. Você não vai mais cansar, porque você terá um corpo incorruptível. Ainda continua dizendo: semeia esse corpo natural, ressuscita esse corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Não é esse corpo natural. Nós seremos reconhecidos, não tenha dúvida disso. Quando Jesus Cristo fala da parábola do rico e Lázaro, eles são reconhecidos lá. Quando Jesus está no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, aparece Moisés e Elias, reconheceram. Nós seremos reconhecidos, mas agora um corpo espiritual, não sujeito mais às coisas naturais como nós temos hoje. Um corpo glorioso, um corpo diferente, um corpo especial. E é isso que o apóstolo está dizendo aqui, é um corpo transformado. Um corpo como de Jesus depois da ressurreição. Lá em João, capítulo 20, 19, diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O que aconteceu? Eles estavam com as portas todas trancadas, com medo, todos os discípulos ali dentro daquela casa. De repente Jesus Cristo, porque tinha um corpo incorruptível agora, não sujeito mais às questões de tempo, não mais sujeito a questões de atravessar paredes. Ele atravessou a parede e entrou, estava ali no meio dos seus discípulos. Nós teremos um corpo totalmente diferente. Eles reconheceram Jesus? Reconheceram, só que era um corpo espiritual, um corpo capaz de comer, porque Jesus, mesmo depois de ressurreto, ele come com os seus discípulos, mas um corpo capaz de atravessar paredes, como ele aparece ali no meio dos seus discípulos. Pensa bem, você está aqui, eu vou para Nova York, você está lá em Nova York, por quê? Não tem limites para esse corpo, você vai passear para tudo quanto é lugar, não pensando na terra, lugares celestiais, como Jesus Cristo está, e Ele falou que ia preparar moradas para a gente, e nós acreditamos nisso. Então, aqui é muito claro, que nós teremos um corpo transformado. Então nós cuidamos tão bem desse corpo, tentamos o máximo possível cuidar desse corpo, mas esse corpo não significa nada perto daquele corpo que um dia nós teremos. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Não, ninguém vai envelhecer, ninguém vai adoecer, ninguém vai ficar deformado, ninguém vai ficar com problemas. Um corpo transformado. Paulo é claro quando ele coloca isso aqui. Quarta verdade que nós vemos: alguns de nós seremos arrebatados. Quem vai? Paulo já colocou isso lá no passado, só que hoje nós vemos claramente que mais vai chegando esse dia, porque os sinais
da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, elas estão iminentes. Guerras e rumores de guerra, terremotos. Esses dias teve um terremoto em Contagem, pequeno, na escala Richter 2,9, mas as pessoas ficaram com medo, porque tremeu a terra, as pessoas sentiram as suas casas balançando. Aqui no Brasil, cada dia mais no mundo, as pestes, nós tivemos aí o Covid-19, foi um terror, peste tudo quanto é lugar, doenças, bactérias que hoje, às vezes os antibióticos não estão dando conta, multiresistentes, tanta coisa, e a falta de amor. É terrível o que nós temos visto aí nesse meio secular, né? Então, alguns de nós seremos arrebatados. Olha o que diz o versículo 51 e o 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem quer ser transformado aqui, levanta a mão. Eu quero, eu sou o primeiro a levantar. Que bênção se Jesus voltasse hoje. Quem está com a vida no altar, quem está com a sua lamparina cheia do azeite, vai subir com Jesus. Quem não tiver, não vai subir, infelizmente, porque é isso que Jesus Cristo coloca lá na parábola das 10 virgens. 5 tinham azeite na sua lamparina e 5 não tinham. O noivo veio e buscou as que tinham azeite. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, preparados. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas uma certeza é que muitos terão o seu corpo transformado, serão arrebatados ao soar a trombeta. Primeiro os mortos que morreram em Cristo virão com um corpo incorruptível. Depois, os que estiverem vivos terão o seu corpo transformado, também o mesmo corpo, incorruptível. Olha que maravilha a gente ter essa certeza no coração, essa esperança. E temos que orar e pedir a Deus que a nossa vida esteja no altar. Se formos antes, amém. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas enquanto nós estamos aqui, temos que estar preparados, porque pode ser que a trombeta toque. Isso aqui não é historinha não. É Bíblia. Quando havia o anúncio que Jesus Cristo viria na terra, muitos duvidaram, mas está demorando. Os judeus começaram a negligenciar, a se afastar de Deus. Mas chegou o dia que Jesus Cristo nasceu nessa terra. E tudo que estava escrito lá em Isaías, sobre a sua morte, sobre a sua vida, tudo foi cumprido. E também será cumprido. Um dia ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. E nós teremos o nosso corpo transformado. Nós precisamos ter seriedade na vida cristã. Infelizmente, hoje, muita gente que, dizendo cristão, não leva uma vida segundo a palavra de Deus. Vive pecando. E pode ser que morra em pecado. E aí, vai perder o bem melhor de ter um corpo transformado, um corpo abençoado, um corpo que nunca mais vou viver eternamente. Essa vida nada vale. Vale a pena servir a Jesus Cristo, ficar na presença dEle, para que sejamos verdadeiramente abençoados no nome de Jesus. A quinta verdade, a morte, ela não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Olha o que diz o versículo 55, nós lemos ele, vou ler de novo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo.
O aguilhão era uma vara com uma ponta de ferro, onde eles usavam aquele ferro para machucar os animais, para eles obedecerem. Machucava, feria, podia até matar. A morte faz assim com a gente. Ela nos fere. Vivíamos sem esperança. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte e venceu o aguilhão da morte, esse ferrão maldito que era a morte. E hoje nós temos a convicção que se nós morrermos aqui agora, nós vamos ressuscitar em Cristo Jesus. Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. O apóstolo Paulo fala isso. O ferro é o pecado. Mas Jesus Cristo venceu o pecado e venceu a morte. E se nós estivermos em Cristo, nós seremos capazes de vencer o pecado, esse aguilhão maldito, para que nós tenhamos a vitória sobre a morte também. Entenda essa verdade. A morte nunca vai poder nos ferir. Ela pode, às vezes, nos entristecer em alguns momentos. Perder um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, um irmão da igreja, entristece o coração. Mas quando eles morrem em Cristo Jesus, onde está a morte, o teu aguilhão? Eles foram para o céu, eles foram morar com Jesus, e nós não estamos dando, nunca mais veremos, até em breve nos veremos, porque todos vamos morrer, se não formos arrebatados pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo, esteja preparado, seja pela morte, seja para ser arrebatado pelo Senhor. Esteja com a sua vida no altar, não deixe que o aguilhão maldito do pecado tire a sua paz, roube a sua alegria de viver na presença desse Deus maravilhoso, que fez tudo por nós na cruz do Calvário, deu o único filho, e o seu filho nos amou de tal maneira, né, que ele se deu, ninguém roubou, ninguém o cravou lá na cruz. Ele mesmo disse para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Se é a tua vontade que eu morra pela humanidade, eu morro. E ele morreu olhando para aquela humanidade, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, ajuda-os. É tremendo. Nós temos essa convicção no nosso coração e precisamos entender isso. E o sexta verdade, que tudo isso é um incentivo para servirmos a Deus. Aí no versículo 58, ele termina dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes. O que é ser firme? É não vacilar na fé. Firma, fica firme, não fica vacilante. Um dia você está crendo, outro dia não. Um dia você está na igreja, outro dia está fora. Sede firmes, constantes. Quando nós somos constantes, nós somos constantes mesmo diante das lutas. Vem a luta, mas eu continuo com Jesus. Vem a bênção, glória a Deus. Mas vem a luta, eu não te largo, Jesus, mesmo vivendo na luta. Vem a perseguição. Por isso que o apóstolo Paulo fala: firmes, constante, mesmo diante da luta. Seja firme e constante. Sempre abundantes na obra do Senhor. Abundantes. O que o apóstolo está dizendo aqui? É quando você faz a obra do Senhor com dedicação. Não faz de qualquer jeito. Você faz com amor. Tudo que é colocado na sua mão para fazer, você faz com carinho, que é para o Senhor.
Você fala de Jesus com dedicação, você é abundante, você ama as pessoas com dedicação, porque Jesus Cristo amou e Ele nos constrange, o amor de Jesus nos constrange, nós pecadores, nós merecíamos morrer, e Ele morreu por nós pecadores. Sempre abundantes. E aí ele termina dizendo: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não tem nada que você faz com dedicação, com amor, para o Senhor. Não adianta eu vir aqui tocar um instrumento, nossa, eu tenho que ir lá tocar. Não, vou tocar é para o Senhor. Ai, tem que ir para o ensaio, meu Deus do céu, é para o Senhor. Eu pregar, nossa, eu tenho que preparar mais uma mensagem, meu Deus, estou tão cansado. Não, parar na presença do Senhor e falar: Senhor, que bênção poder ser usado pelo Senhor para falar do teu amor para as pessoas. Quando estiver na porta ou pegando as crianças, para que você, às vezes pai, esteja assistindo o culto, participando do culto tranquilamente. Meu Deus do céu, mais uma escala de criança. Não, faça com amor, com dedicação, porque o seu trabalho, a palavra de Deus nos diz que até um copo de água fria que você der para um profeta, na qualidade de profeta, você vai receber galardão. É tudo. Deus não esquece, às vezes a gente esquece do que uma pessoa fez por nós. A nossa memória é muito ruim. É muito ruim. Às vezes a pessoa fez 1000 coisas por você, uma coisa que não te agradou, ela já virou a pior pessoa do mundo. Puxa vida, eu pedi para ele, às vezes ela fez já 1000 coisas, às vezes os pais, fazem pelos filhos, 1000 coisas, uma coisa que o pai nega ou a mãe nega, começamos a reclamar. Mas Deus não se esquece de nada que fazemos com dedicação e amor. Muitos que estavam lá no acampamento de casais estão aqui no culto. Estão por causa de quê? Por causa de Jesus. Viajaram 6, 7 horas de viagem, estão aqui no culto. Inclusive eu cheguei agora, quase. Mas por quê? Por amor a Jesus. Você acha que Deus não está olhando para as nossas vidas? Tudo que nós fazemos? Quando você traz seu dízimo, a sua oferta, quando você ajuda com uma cesta básica, quando você ajuda uma instituição, onde pessoas estão precisando de coisa, Deus está olhando. Se isso é feito com amor e dedicação. Se for apenas para aparecer, para Deus não vale nada. A glória, você já ganhou a glória. Agora, se você fez por amor e dedicação, Deus está olhando, e o seu trabalho não é vão no Senhor. Depois você lê com calma todo o capítulo, 1 Coríntios 15, é um capítulo essencial na nossa vida cristã. Se arrancar essa página da Bíblia, é muita coisa que a gente fica meio perdido. Há tanta coisa esclarecida nesse capítulo, e que completa outras partes da Bíblia, que é maravilhoso saber que Cristo ressuscitou. Então não é vã a nossa pregação, não é vã a sua fé,
você pode continuar tendo esperança de vida eterna. A morte não tem a última palavra, porque o aguilhão da morte é o pecado, e Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. A vitória já está garantida. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e vale a pena servir um Deus que não se esquece das coisas que nós fazemos pela sua obra, com dedicação e amor, não para vanglória. Se fizermos para vanglória, a glória já foi dada. Se eu estiver aqui na frente, pregando, pensando em aplausos, a glória já foi dada. Se eu estiver aqui na frente pensando, eu quero ser um instrumento de Deus, para abençoar pessoas, para isso me usa, Senhor. E que eu não sou nada, eu não tenho nada, todo dom, todo talento, tudo vem do Senhor. Tudo. É Deus que dá a palavra, é Deus que dá inteligência e sabedoria, a unção é do Senhor, não é minha. Tudo é dele. E a glória é dele. Então tudo que você fizer para o Senhor, faça para a honra e glória do Senhor. Deus está olhando todas as coisas. Tudo o que fazemos, Deus está olhando, e Ele se agrada daqueles que fazem sinceramente, por amor a Ele. Então, sinta-se abençoado e abençoada, porque Jesus Cristo ressuscitou. É a maior bênção que nós temos. Você pode adquirir fazendas, prédios, riquezas, ouro, prata, joias, tudo vai ficar aqui. Mas quando você adquire o tesouro maior, que é Jesus Cristo, um dia você vai estar para sempre com Ele, uma vida eterna, com um corpo glorificado, no nome de Jesus. Queria convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. E comece a agradecer a Deus. Por Jesus Cristo que ressuscitou. Senão, o que eu estou fazendo aqui pregando? O que você está fazendo aqui ouvindo? Não tem sentido nenhum. Era melhor estar em outros lugares. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, era melhor estar em outros cantos. Mas esse é um momento primeiro de gratidão a Deus. Quanta gratidão no nosso coração, porque Jesus ressuscitou. Segundo, é um momento de reflexão. Como é que está a sua vida com Jesus? Tem alguma coisa, algum pecado que você sabe? Você é inteligente. Tem alguma coisa na sua vida que tem desagradado a Jesus Cristo? Pensa bem, a morte ela vem de repente. O arrebatamento será
num piscar de olhos. Tem alguma coisa que precisa ser consertada. É a oportunidade que nós temos quando somos desafiados a fazer isso. E talvez você que me ouve aqui no templo, ou talvez online, nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo. Você está perdendo o seu tempo. Entregue o seu coração a Jesus Cristo. Ele está te chamando. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei. Você está carregando um fardo pesado nessa vida, sem necessidade. Entrega esse fardo para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Você nunca vai encontrar um amigo como Jesus. Tem gente que fala, ai, meus amigos que vão pensar de mim. Seu amigo não morreu por você na cruz do Calvário. Seus pais não morreram por você na cruz do Calvário. Sua família não morreu por você na cruz do Calvário. Quem morreu por você na cruz do Calvário foi Jesus. E às vezes a gente fica colocando obstáculos. Família, religião, tantas coisas. Mas quem morreu por nós foi Jesus Cristo. Entenda você. E tome essa decisão nessa noite. Você vai ver que esse buraco que você carrega, tem dentro da sua alma, vai ser preenchido por Jesus. Eu falo isso porque isso um dia aconteceu comigo. Estava vazio. Tentava preencher com os prazeres do mundo, com tantas coisas, mas nada pôde suprir isso. O dia que eu entreguei meu coração a Jesus Cristo, houve uma paz, uma alegria, algo indescritível. E quando nós nos afastamos de Jesus, talvez você que me ouve está afastado, aproxime-se de Jesus de novo. O mundo não vale a pena. Só Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E eu queria orar com você. Talvez você que precisa ser lavado no sangue de Jesus Cristo, tem alguma coisa que você sabe que está te afastando de Jesus. Ou talvez você nunca entregou sua vida a Jesus Cristo e quer entregar nessa noite. E se você já fez isso, e está com a sua vida lavada, purificada, eu creio que é um momento de gratidão, de falar, Senhor, eu renovo a minha fé, porque Jesus Cristo ressuscitou, e Ele é a razão da minha esperança, Ele é a razão da minha fé, Ele é a razão da minha existência. E nós vamos orar neste momento. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o Teu grande, poderoso, excelso nome. O Senhor venceu todas as coisas, Pai. Ó Deus, esse inimigo tão mortal, Senhor, que tanto fustigava a nossa alma, que é a morte. Senhor, hoje nós temos a convicção que nós passaremos talvez pela morte, se nós não formos arrebatados. Mas Senhor, há uma esperança, Senhor, no nosso coração, a certeza que nós vamos morar com o Senhor, que a morte, Senhor, não é o fim, mas é o início de todas as coisas da nossa vida. Ó Deus, e eu lhe peço também, Senhor, para aqueles que estão com a sua vida fora do altar, que estão confessando os seus pecados neste momento, ó Pai, que o Senhor os purifique de todo pecado. A palavra do Senhor nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, se houver verdadeiro arrependimento, o Senhor nos purifica de todos os nossos pecados. Ó Pai, Senhor, e se tem alguém que entendeu perfeitamente que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo só pode ocupar o vazio que existe na nossa alma, ó Deus, e que entendeu que ele precisa estar entregando o seu coração a Jesus Cristo, que o Senhor o guarde, que o Senhor tome nas suas mãos, que o Senhor faça aquilo que um dia o Senhor fez na minha vida também, Senhor. Senhor, e em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja
fazendo coisas novas nessa vida, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe quem é essas pessoas, ó Pai. O Senhor trabalha nos corações, é o Teu Espírito Santo que convence, Senhor, da justiça, do juízo e do pecado. Ó Deus, é o Teu Espírito Santo que faz com que as almas se acheguem, Senhor, à Tua igreja. Ó Deus, é o Teu Espírito Santo que convence, não são as palavras, meras palavras que convencem, mas o Teu Espírito Santo que convence, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, ó Deus, por essa viva esperança. Eu, junto com todos aqueles que um dia, Senhor, confessaram o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador, nós nos alegramos na esperança que existe no nosso coração. Nós nos alegramos porque um dia nós teremos um corpo incorruptível, ó Deus, um corpo novo, um corpo, Senhor, que o Senhor certamente preparou para cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu também quero lhe pedir pela nossa semana, seja uma semana vitoriosa, abençoada, uma semana, Senhor, cheio da Tua graça, da Tua glória, ó Pai, vá à nossa frente, batalhe as nossas batalhas, e que o nome de Jesus Cristo possa ser exaltado, através de tudo que nós fizermos, todo o trabalho nosso, Senhor, seja pensando, Senhor, que nós estamos trabalhando, principalmente para o Senhor. Senhor, não existe essa separação do nosso trabalho. Senhor, que o nosso trabalho seja para a honra, glória e exaltação do Teu nome. Ó Pai, muito obrigado. Leva-nos debaixo dessa poderosa mão, dessa unção que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos sempre. Amém.